Eu não posso dar meu glória, porque senão eles tremem de novo, né? Mas os irmãos entenderam por que eles têm 30 anos, né? É porque começa a cantar assim do tamanho da filha do Tiago, aí por isso que tem 30 anos. Quando o Tiago disse 30 anos, eu disse, começou a cantar na barriga da mãe. Domingo passado, irmãos, nós refletimos sobre a nossa maior missão. Tomamos por base o encontro de Jesus com Zaqueu e aprendemos com o nosso mestre que precisamos estar atentos ao mover de Deus na vida das pessoas. Se queremos levar alguém a Cristo, se queremos ganhar alguém, se queremos levar salvação à vida de alguém, precisamos ficar atentos ao mover de Deus. O Senhor Jesus, mesmo com o barulho da multidão à sua volta, mesmo com todo o percurso que tinha que fazer, ele conseguiu ver Zaqueu sobre a árvore. Ele podia notar ali um homem desejoso de conhecê-lo. Ele estava atento ao mover do Pai. Mas Jesus também estava disposto a interrupções. A sua agenda não era igual à nossa, que pensa mais em coisas do que em gente. A agenda de Jesus era movida por pessoas e não por coisas, e não por eventos. Jesus parou a caminhada, embora tivesse um caminho a seguir, um local aí, pousou na casa de Zaqueu. Ele interrompeu a sua caminhada, ele interrompeu a sua agenda. O texto bíblico não diz o tempo que ele ficou na casa de Zaqueu, mas pelo contexto dá para entender que Zaqueu fez para ele um banquete, então houve uma demora significativa, uma pausa significativa na agenda. Alguém precisava de salvação. Ele também estava disposto a quebrar paradigmas. Quando foi para a casa de Zaqueu, a multidão resmungava que ele estava hospedado na casa de um pecador. Era um cobrador de impostos, um traidor da pátria. Um judeu normal nunca entraria na casa de Zaqueu. Mas Jesus entra, ele quebra as barreiras sociais, ele se hospeda, ele está com Zaqueu. Se queremos levar alguém para Cristo Jesus, precisamos entender que muitas das barreiras que estão à nossa volta precisam ser quebradas para que o Evangelho alcance alguém. Se nós vamos usar sempre a desculpa de algo que está na sociedade para não ir até aquele que precisa, nós nunca salvaremos pessoas e nem ganharemos esse mundo. Mas também Jesus tratou Zaqueu pelo nome. Eu não sei se você ficou atento a isso, mas ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu pouse na tua casa, que eu me hospede contigo. Ele não só chamou Zaqueu pelo nome, mas ele se autoconvidou para a casa de Zaqueu. Jesus queria conhecer o seu lar, a sua intimidade. Jesus queria fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Jesus queria relacionamento. Nossa vida é relacionamentos. Nós somos feitos para relacionamentos. Deus não nos fez para vivermos isolados. Nós vivemos de relacionamentos. Se queremos ganhar vidas para Cristo, precisamos cuidar dos nossos relacionamentos. Precisamos cuidar de gente. Só gente tem relacionamento. Então nós precisamos olhar para as pessoas. Nós precisamos convidá-las a estar conosco, ou nos convidarmos a estar com elas. Nós precisamos nos envolver com gente. Tudo nessa vida vai passar. Tudo. Esse templo bonito vai virar pó. Pó, cinza. O seu carro que você luta para pagar, tão chique, tão bonito, que quando algo acontece com ele, você falta pedir divórcio, vira pó. Vai virar pó. E a sua conta bancária, que você não tem coragem de dizer nem para sua esposa o saldo que tem lá, vai virar pó também. Sinto muito, mas você não vai levar nada de lá para o céu e nem para a eternidade. Absolutamente nada. Aquele sítio que você tem, que afasta você de Deus, que leva você a ficar tão distante da igreja, vai virar pó. Sinto muito lhe dizer, mas a sua vaquinha vai virar pó. Vai virar pó.
Só gente vai para a eternidade. Ou para a eternidade com Deus, ou para a eternidade sem Deus. Mas só gente vai para a eternidade. Hoje eu quero convidá-los a aprendermos mais de Jesus. Aprendermos mais nessa missão de salvar vidas. Então eu quero convidá-los para mais um encontro que Jesus teve. Desta feita, capítulo 3 de João. Encontro de Jesus com um homem religioso chamado Nicodemos. João 3, de 1 a 18. Abra a sua Bíblia comigo. Ou acesse no seu celular. Mas o nome de Jesus, depois que você lê o texto bíblico, não vai para o WhatsApp. Não vai, porque o diabo vai tirar a sua atenção da palavra. Não vá para o WhatsApp. E você que assiste pela internet, acesse bibliaonline.net, João 3. A palavra de Deus diz assim: ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isto? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Preste bem atenção. Falamos domingo passado do encontro de Jesus com Zaqueu. Perceba a diferença entre esses dois homens. Zaqueu era um homem rejeitado pela sociedade judaica porque ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era considerado um homem traidor da pátria, alguém que se vendeu para o império e tirava do seu povo para o império. Nicodemos era, ao contrário, um homem da alta sociedade judaica, era um fariseu, era membro do Sinédrio, o que corresponderia à Suprema Corte Judaica. Zaqueu não era religioso, era um curioso. Nicodemos, ao contrário, era um religioso dos mais zelosos da sua religião. A salvação alcançou Zaqueu no mesmo dia que ele se encontrou com Jesus. Naquele dia, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Já Nicodemos não. Nicodemos só veio se identificar publicamente como discípulo de Cristo após a morte de Jesus. Quando Jesus morreu, Nicodemos levou para o seu corpo, o texto diz, João 19:39, 100 libras de um composto de mirra e aloés. Agora, eles dois tinham uma coisa em comum: ambos estavam perdidos, ambos precisavam da salvação. O que a Bíblia diz de alguém perdido? Às vezes a gente fala, você é salvo, ou você precisa da salvação,
ou o que fazer para salvar alguém. Mas quando a gente fala disto, qual é o contexto ou qual é o sentido da palavra de Deus? A Bíblia diz que a pessoa que é perdida vive nas trevas, literalmente, 1 de João 2,11, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A pessoa perdida não sabe para onde vai. Quando você pergunta se você morrer, vai para onde? Ela não sabe. Não sabe. Ela vive nas trevas porque ela comete tantos erros na vida que a maior parte da sua vida é oculta. Ela imagina que ninguém sabe, Deus sabe, mas ela imagina que ninguém sabe. Então ela oculta muita coisa, ela fica nas trevas, ela fica às escondidas, porque ela precisa estar às escondidas. A palavra de Deus diz que essa pessoa não vem para a luz para que as obras não sejam reprovadas, porque as suas obras são más. A pessoa perdida, diz Efésios 2, 11 e 12, ela está separada de Cristo, então não tem esperança no Messias, ela está excluída do povo de Deus, ela é alguém sem Cristo e sem Deus no mundo. Ela é estrangeira, sem conhecimento das promessas de Deus. Ela é alguém sem esperança, não tem esperança, não tem segurança do futuro nem do que vai vir depois da morte. Ela é literalmente alguém sem Deus no mundo. É isto que diz Efésios 2, 11 e 12. Sem esperança e sem Deus no mundo. Não sabe para onde vai. Sua vida se resume a este mundo. É alguém que pode tratar muito bem de todas as coisas desta vida, mas é alguém que não pode lidar absolutamente com nada depois dessa vida. A pessoa perdida é alguém que confia em si mesma. Por isso vive sem a graça de Deus, porque só vive na graça de Deus e da graça de Deus aquele que entende que em si não tem valor nenhum, que em si não tem nada. Quando alguém confia em si mesmo, quando alguém acha que pode resolver seus próprios problemas, ele não precisa de Deus, portanto, ele fica fora da graça. Zaqueu e Nicodemos eram assim, duas pessoas perdidas, socialmente bem diferentes um do outro, mas duas pessoas perdidas. O que Jesus faz para alcançar o coração de Nicodemos? O que Jesus faz para apresentar a salvação nele mesmo, aquele homem religioso? Primeiro, Jesus aceita interrupções, assim como foi com Zaqueu, é com Nicodemos. Quando falamos sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, dissemos exatamente isso. Jesus aceitou interrupções, ele foi para a casa de Zaqueu, ele pousou com Zaqueu, naquele contexto da casa, a salvação alcançou Zaqueu, mas a mesma coisa é com Nicodemos. Se você olhar o texto da mulher samaritana, João 4, e nós citamos isso domingo passado. Jesus aceitou interrupções ali também e ficou 2 dias em Sicá, ensinando aqueles que a mulher trouxe e que creram nele. No texto que lemos agora do encontro de Jesus com Nicodemos, perceba que ele vai a Jesus à noite. Era um homem da alta sociedade, era um homem da religião. Ele não iria durante o dia para não ser notado. Ele vai à noite, ele vai às escondidas. É provável que ele chegou na casa onde Jesus estava, no meio de uma reunião de Jesus com os discípulos. Ele entra e ali imediatamente ele se dirige a Jesus, falando e reconhecendo que Jesus era alguém que vinha de Deus, era alguém que era conhecido de Deus, porque ele diz: os sinais que o Senhor faz mostra que o Senhor é um mestre de Deus. Jesus aceita a interrupção. Ele não repreende Nicodemos. Ele não diz algo do tipo: olha, não me atrapalhe, não me incomode. Aceitar interrupções é sempre uma condição para quem quer se envolver com gente em busca da salvação.
Aquele que precisa, aquele que deseja conhecer a Deus, ele tem dúvidas espirituais, então ele não tem hora para buscar ajuda, ele não tem hora para pedir socorro. Se você quer se envolver com gente, se você quer levar salvação a alguém, aceite ser interrompido, aceite ser incomodado, aceite que alguém vai buscá-lo talvez à noite, no horário que você não imagina. Lembra do encontro de Pedro com Cornélio, lá em Atos 10? Lembra disso? Cornélio morava em Cesareia. A cidade de Cornélio ficava distante mais ou menos 60 quilômetros de Jope, onde Pedro estava hospedado na casa de Simão o curtidor. Um anjo aparece a Cornélio e manda que ele mande chamar Pedro em Jope para lhe falar acerca da mensagem da salvação. E o anjo diz que as orações de Cornélio, as suas esmolas tinham chegado a Deus, mas isso não era suficiente para a salvação, então ele precisava ouvir o evangelho. E aí então, o anjo manda que ele chame Pedro, ele pega os seus empregados, manda até Jope, 60 quilômetros de distância, e então os empregados vão a Jope para falar com Pedro. Eles chegam lá no outro dia, meio-dia, horário da fome, e Pedro está por demais faminto, mas ele, enquanto aguardava o almoço na casa daquele que o hospedava, ele vai orar. Oração com fome, resultado, visão, pesadelo. E a visão que ele tem nada mais é do que comida. Ele vê um lençol cheio de animais que ele não podia comer pela lei, e a voz dizendo: mata e come. Ele entra então num embate, porque ele não quer comer aquilo, e então a voz vai lhe dizer que aquilo que Deus santificou, ele não poderia rejeitar. Enquanto ele está nessa visão, nessa luta íntima, os empregados de Cornélio chegam na sua casa, falam com ele, e ele vai até Jope. Ele anda mais 60 quilômetros de volta, ele vai chegar na casa de Cornélio, e Cornélio, quando calcula a volta dos empregados, ele não perde tempo, ele pega toda a família, e ele chama todos os amigos íntimos, e reúne em casa esperando Pedro. E Pedro chega e apresenta o evangelho àqueles que estão ali reunidos. E o texto bíblico vai dizer que muitos creram e foram batizados. E Pedro ficou com eles alguns dias, discipulando aqueles que disseram sim ao evangelho de Cristo Jesus. Preste bem atenção. Interrupção. Para salvar Cornélio, sua família e seus amigos, Pedro aceitou interrupção. Fome, meio-dia, mas tinham vidas para serem salvas. Ele vai andar 60 quilômetros para apresentar o evangelho e ficar ali e discipular aqueles que creram. Se queremos salvar vidas, se queremos discipular vidas nas verdades do evangelho de Cristo, precisamos aceitar interrupções, precisamos ter disponibilidade. Não dá para querer salvar vidas se nós não estamos disponíveis. Não dá para querer ganhar pessoas para Cristo Jesus se nós não estamos com o coração aberto, se nós achamos que não temos tempo, se nós não priorizamos isso. Não dá para salvar pessoas, não dá para falar do evangelho, não dá para compartilhar Jesus se eu vou priorizar a minha fome, se eu vou priorizar o meu tempo, se eu vou priorizar a minha vida. Precisamos ter tempo para pessoas, precisamos ter tempo para compartilhar o evangelho, precisamos priorizar isso nas nossas vidas. E eu vou dizer para você que isso não é complicado, porque você pode fazer isso em todo lugar que você está.
Você pode fazer isso dentro de casa, você pode fazer isso no seu trabalho, você pode fazer isso na rua, você pode fazer isso no comércio, você pode fazer isso em qualquer lugar, porque não é difícil. Não é difícil. Na verdade, aquele que conhece Jesus não consegue ficar calado. Quando alguém não compartilha o Evangelho, quando alguém não fala de Jesus para outro, alguma coisa está errada na relação dele com Deus, porque quando você tem Jesus, não dá para ficar calado, não dá para não falar de Jesus, não dá para não falar da salvação. Para levar a salvação a Nicodemos, Jesus o confronta com o pecado. Quando Nicodemos chegou aonde Jesus estava, foi logo reconhecendo os sinais que Jesus fazia, e ele dizia que aqueles sinais indicavam que Jesus era um homem vindo de Deus, um mestre, como ele chamou. Mas Jesus foi taxativo e direto. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus vai além. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos era um homem religioso, era mestre da lei, ele conhecia profundamente as Escrituras, mas o que ele ouvia de Jesus, o que ele sabia, não era suficiente. A questão não era apenas guardar mandamentos, a questão não era apenas realizar rituais da sua religião, a questão não era apenas participar de cultos, jejuar, dizimar, a questão fundamental era nascer de novo, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer de Deus. E isso soou incompreensível para Nicodemos. Eu sei que você pode ser religioso, eu sei que você pode amar a sua religião, mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente para a sua salvação. Eu quero dizer que tudo que você fizer na sua religião não é suficiente para a sua salvação. E foi exatamente isso que o Senhor fez Nicodemos entender, que aquilo que ele fazia, aquilo que ele entendia, que ele fazia, ele realizava, não era suficiente. Salvação não vem de obras, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. A salvação vem pela graça, mediante a fé. A fé. Se queremos levar salvação às pessoas, nós precisamos confrontá-las com o pecado. Salvação não é adesão, irmãos. Salvação é transformação. E só quem pode transformar alguém é Deus através do seu Espírito Santo. Ninguém consegue isto. Ninguém consegue salvar pessoas, ninguém consegue transformar pessoas. Só quem consegue é Deus através do Espírito Santo. Se nós não confrontamos o homem com o pecado, a gente não tem salvação, a gente tem adesão. Enquanto o homem não admitir que é pecador, ele não pode ser salvo. A salvação só acontece para quem reconhece que é pecador, confessa o pecado e o abandona. A palavra de Deus diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de modo que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não há salvação sem arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 de João 9. Há muita gente enchendo igrejas nesse mundo, mas enchendo por adesão, não por salvação. Há muita gente se aproximando das igrejas porque sentem afinidade com pessoas das igrejas. Há muita gente indo para as igrejas porque gostam da maneira de ser da igreja, gostam do cântico, gostam do jeito que a igreja é. Elas aderem à igreja, elas entram por adesão e não por salvação.
O Senhor quer pessoas nas igrejas por salvação. O Senhor não quer pessoas nas igrejas por adesão. Aquele que adere, apenas adere à igreja, vai continuar povoando o inferno. Vai estar na igreja e indo para o inferno. Vai estar ouvindo das coisas de Deus e caminhando para o inferno. Vai estar fazendo as coisas da religião e marchando para o inferno. Ninguém tira vidas do inferno por adesão. Só tiramos das trevas para a luz por salvação, por transformação de vida. Aquele que vive na prática do pecado, diz a palavra, não conhece a Deus. Mentiroso fez. Para salvar pessoas, nós precisamos aceitar interrupções, ter tempo, disponibilidade. Para salvar pessoas, nós precisamos confrontá-las com o pecado. Mas para levar a salvação a Nicodemos, Jesus lhe apresentou também o amor de Deus. O texto que resume todo o Evangelho, que mostra a maior expressão do amor de Deus, foi dito por Jesus a Nicodemos. É o texto que nós recitamos em todo lugar do mundo. Porque Deus amou Jesus confrontou Nicodemos com o pecado. Disse que ele tinha que nascer de novo. Não era suficiente a sua religião. Mas Jesus apresentou a ele o amor de Deus. É o amor de Deus que traz para a salvação. É o amor de Deus que cobre o pecado do homem. É o amor de Deus que reconcilia o homem com Deus. É o amor de Deus que nos possibilita sermos filhos de Deus. Sem o amor de Deus, estamos perdidos para sempre. Não há esperança sem o amor de Deus. E o amor de Deus é incondicional, porque Deus amou o mundo. O amor de Deus inclui todas as pessoas, boas e más, ricas e pobres, cultas e incultas. Ninguém fica fora, ninguém fica sem o alcance do amor de Deus. O amor de Deus não é baseado na nossa condição espiritual ou na nossa predisposição moral. O amor de Deus não é baseado em nosso comportamento ou em nossa atitude em relação a Ele. Em vez disso, nós vemos o amor de Deus se manifestando a nós de maneira que nós não temos mérito nenhum. Ele ama a todos e Ele ama porque decidiu amar, não porque haja em nós qualquer mérito. Deus não olhou para nós e achou que a gente era bonzinho ou bonitinho e nos amou por isso. Não. A palavra de Deus diz que Ele nos amou quando nós éramos declaradamente seus inimigos. O amor de Deus vem a nós sem exigir condições. Apenas Ele nos ama. Não importa onde estejamos, quem sejamos, o que façamos ou deixamos de fazer. Philip Yancey escreveu assim: não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame menos. Não é o que fazemos, não é o que deixamos de fazer. Ele nos ama. Ah, pastor, eu me sinto tão pecador. Ele te ama a si mesmo. Ah, pastor, eu sou um homem que não tenho tantas falhas. Ele te ama a si mesmo. Ele te ama a si mesmo. O amor de Deus para mim e para você não depende do que eu faça ou deixe de fazer. O apóstolo Paulo escreveu assim a respeito do amor de Deus, Romanos 5, 8 e 7. Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Ele morreu por nós, não porque éramos bons, não porque nós o amássemos, mas porque éramos pecadores. Quando declaradamente nós fazíamos o que não lhe agradava, Ele nos amou. E Paulo acrescenta assim: porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso
alguém ouse morrer. O raciocínio de Paulo era simples, ele diz: olha, se houver alguém bom, se houver algum homem justo, pode ser que alguém se arrisque a morrer por ele. Aí ele diz: a diferença é que Deus morreu por nós quando nós não éramos nada disso. Ele morreu por nós quando éramos pecadores. Paulo diz: não dá para entender, porque por isso que ele diz que o amor de Deus não se compreende, não se entende a sua altura, nem a sua largura, nem o seu comprimento, nem a sua profundidade. Ele diz: o amor de Deus não é para ser entendido, é para ser experimentado, é para ser aceito, porque você não consegue entender. É desse amor que Jesus fala para Nicodemos, porque Deus amou o mundo, e ele diz assim: esse amor é dadivoso, ele amou que deu seu Filho unigênito. Deus nos mostra que o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que você pode fazer por mim, mas tudo a ver com o que eu posso fazer por você. Não só ele diz que dá, mas nós vemos que ele dá o que tinha de único, o que tinha de melhor. Quando você dá, geralmente você dá da sua abundância. É muito diferente quando você dá da abundância do que quando você dá da pobreza. Se você tivesse vários veículos, seria algo nobre se você desse um deles a uma família que não tivesse nenhum. Mas se você desse a eles o único veículo que você tinha, isso seria visto como algo muito mais nobre, porque você estaria dando daquele único que tinha. Quantas vezes você não já ouviu alguém dizer assim: eu não posso te dar isso porque é o único que eu tenho? Já viu isso? Olha, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu só tenho esse. A gente geralmente quer dar da abundância, mas o que Deus faz é exatamente o inverso. Ele dá o único que tinha. Deus amou que deu seu Filho unigênito. E quando Ele nos ama assim, Ele ama com propósito. O amor de Deus tem propósito. O texto diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito do amor de Deus é dar a você vida eterna. O objetivo de Deus a enviar seu Filho à terra não é para condenar você, mas é para que você tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O único desejo de Deus ao enviar seu Filho foi mostrar a você um amor que possa atraí-lo para Ele e que possa lhe dar a mesma vida que Ele tem, que é uma vida sem fim. Ele não veio para criticar você, Ele não veio para condenar você, Ele veio para limpar você, Ele veio para transformar você, Ele veio para lhe dar vida nova, vida eterna, vida completa, vida significativa. A vida eterna que Deus me dá é uma vida com foco, com sentido e com cor. A vida eterna não é algo que eu recebo depois da morte. A vida eterna é algo para o hoje, para o agora. Jesus diz assim: aquele que crê tem a vida eterna. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quando Lázaro morreu, Jesus disse aos discípulos que iria visitá-lo. E ele disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme. Quando ele foi visitar o túmulo, após 4 dias da morte de Lázaro, ele acrescentou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essa é a vida que Jesus lhe oferece. Esta vida é uma vida que começa no dia que você diz sim para Jesus
e ela não termina nunca mais. A morte que todos temem, nada mais é do que a passagem para a presença plena dele. Deus quer que você tenha vida eterna, e Ele lhe convida para isso. Vinde a mim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. A porta está aberta, os braços do Pai estão abertos para recebê-lo. Ele lhe ama. Qual é a maior prova? A cruz. Ele se deu por você. Ele se entregou por você. Então experimente esse amor. Experimente essa vida. Experimente o que é ter vida com Jesus. Não será uma vida sem problemas, mas será uma vida com foco. Não será uma vida sem dificuldades, mas será uma vida da vitória. Se ela não vier hoje, agora, ela virá um dia. Porque chegará um dia em que tudo será por Ele derrotado. E aquele que crê nele estará com Ele. Ele diz que aquele que é por Ele, Ele diz: eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que não for por Ele, ele se envergonhará desse na presença do Pai. Vida eterna, vida completa, vida significativa. Você quer isso? Então diga sim para Jesus. Simples assim. Diga: Senhor, está aqui a minha vida. Reconheço os meus pecados, as minhas falhas. Reconheço que sou pecador, mas eu quero o perdão do Senhor. E eu quero que o Senhor me receba como filho na tua presença. Mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes, é presente, é dádiva, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É para você, é para mim, é para todos nós. Você quer fazer isso agora? Quer dizer sim para Jesus, dar sua vida a Ele? Levanta aí a sua mão comigo, dizendo: eu quero. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, que nos orienta do grande amor que o Senhor teve por nós. Obrigado pela Tua palavra, que mostra que vidas são mais importantes para o Senhor do que qualquer coisa, do que qualquer situação. Que nós, por cada um de nós, e que experimentando isso, nós possamos viver para o Senhor,